Seguimos com a economia porque a China terá a menor expansão em 45 anos. Acompanhe a análise de Samidana. Do ponto de vista do número de vítimas, a China foi um dos países onde a contenção do Covid-19 funcionou. Mesmo hoje, quase 3 anos depois do início da pandemia, pouco mais de 5 mil pessoas morreram da doença. No entanto, do ponto de vista econômico, a política de Covid-0 é uma tragédia para o país. Ao anunciar nessa quarta-feira regras mais brandas de combate à Covid, o governo chinês capitulou diante de problemas cada vez mais evidentes. O pior deles é a queda do PIB. Segundo o FMI, o Fundo Monetário Internacional, a China crescerá 3,2% esse ano. Ficou bem abaixo das estimativas, inclusive do governo, que eram de 5,5%. Será a menor expansão da economia chinesa em 45 anos, isso se não considerarmos o primeiro ano da pandemia. Seguidos lockdowns para evitar novos casos de Covid, desorganizaram a indústria chinesa, principalmente a que produz insumos para o mundo inteiro. Economistas calculam que a política de Covid-0, com fechamentos que chegam a durar 1 mês em cidades como Pequim ou Xangai, custou no total 4 pontos percentuais do crescimento da economia. A taxa de desemprego entre os jovens atinge 20%. Os lucros das empresas recuaram e o consumo da população também caiu. Dada a importância da China, a economia global também paga um preço, seja com menos crescimento, já que se trata da segunda maior economia do mundo, seja com mais inflação, já que a crise nos suprimentos elevou preços em todo o planeta em 2021 e em 2022. Agora, o governo se vê diante dos maiores protestos em décadas. A população rejeita o lockdown de aliviar as medidas de contenção sem que a população tenha sido vacinada em massa com imunizantes eficientes. Afinal, o governo chinês deu preferência às vacinas chinesas, que não têm uma performance muito alta. Em resumo, se os dados da China em relação à morte estiver certo, podemos falar que eles foram bem nos primeiros anos de pandemia, se contarmos o número de vidas, mas falharam com a transição para a normalidade. E fazendo de forma destrambelhada, pode desorganizar a economia e custar até vidas. Bom dia a todos e bons investimentos.